Olá, queridos alunos da Escola Doutor Ubirajara, Índio do Ceará. Eu sou a professora Cleidiane Castro e hoje nós estamos aqui para mais uma aula de História. Na nossa aula de hoje, nós vamos fazer a correção da atividade 5. Antes de a gente iniciar a nossa aula, eu gostaria de dizer que eu espero profundamente que vocês estejam todos bem, se cuidando e com saúde, certo? Se precisar sair de casa, já sabem, né? Use máscara, leve o álcool em gel e sempre que possível, lave bem as mãos com água e sabão. Não esqueça, turma, use a máscara. Ela pode ajudar a salvar a sua vida. E aí, galerinha, vamos iniciar a nossa correção. Como eu falei, certo? Nós vamos fazer a correção da atividade 5, onde nós trabalhamos o capítulo 4, que falava sobre os portugueses chegarem a Pindorama. A questão 1 diz o seguinte: no período pré-colonial, a atividade econômica que teve maior destaque foi... Bom, turma, como eu havia explicado para vocês na aula passada, certo? Nós vamos perceber que de 1500 a 1530, o Brasil foi apenas uma colônia de exploração, certo? O que isso significa? Significa que a coroa portuguesa, né, que era a metrópole, ela não tinha, assim, muito interesse pelas terras brasileiras, né? Até porque, de imediato, não foram encontrados metais preciosos aqui no Brasil, como ouro e prata, por exemplo. Então, isso não fez com que a coroa portuguesa despertasse um efetivo interesse pelas terras. Além do mais, né, a coroa portuguesa preferiu continuar apostando no comércio de especiarias, que para eles eram bem mais lucrativo. Porém, aqui no Brasil tinha um produto que interessava bastante aos portugueses, né? Um produto que eles já conheceram na Ásia, né? Só que a questão do bloqueio pelo mar Mediterrâneo, né? O bloqueio comercial pelo mar Mediterrâneo fez com que essa especiaria se tornasse escassa, né? E com valor bastante alto na Europa. E aqui no Brasil foi encontrado com abundância, certo? Então, nós vamos perceber que durante esses primeiros 30 anos, como eu falei que o Brasil era uma colônia de exploração, os portugueses vinham para cá apenas para retirar o pau-brasil e levar para revender na Europa por um preço bem lucrativo, digamos assim. Então, o nosso item correto aí seria o item A, certo? Quem marcou o item A está de parabéns. Vamos para a próxima. Nossa segunda questão diz o seguinte: em 1534, a coroa portuguesa dividiu o território em 15 partes que ficaram conhecidas como... Aí o que nós vamos perceber, certo, turma? Que a partir de 1534, a coroa portuguesa ela passou a se preocupar bastante com as terras que viriam a ser o Brasil, né? Por qual motivo? Primeiro, certo? Nós vamos perceber que o comércio de especiarias ele começou a entrar em declínio, começou a ter uma queda, né? Não dava mais tão lucro como dava antes, não era mais tão lucrativo como era antes, certo? E outro motivo vai ser com que as sucessivas invasões de outras nações no território brasileiro para explorar também o pau-brasil, né, fez com que a coroa portuguesa tentasse de início, né, criar um plano que seria de patrulhar a costa do Brasil. Só que esse plano não deu muito certo. A costa brasileira era muito extensa, né? Então, para fazer um patrulhamento efetivo, precisava de muitas caravelas, muitas naus e demandava também um orçamento muito dispendioso, muito grande. Então, essa tentativa de patrulhar a costa brasileira não deu muito certo, porque era uma costa muito grande, com poucos recursos, certo? Então, soma-se a isso, como eu já falei anteriormente, com a queda no comércio das especiarias, então o governo português, a coroa portuguesa, decide, a partir daquele momento, colonizar o Brasil, fazer com que o Brasil se torne uma colônia de povoamento, né? E para isso, a coroa portuguesa ela já usou um artifício que eles já fizeram antigamente, que vai ser dividir o país em lotes de terra e doar para pessoas que tivessem a intenção de explorar,
certo? E fazer com que essas terras dessem lucro para a coroa portuguesa. Então, a partir desse momento, a coroa portuguesa divide o território brasileiro em 15 faixas de terras, que vai se chamar, a partir daquele momento, de capitanias hereditárias. Tá bom? Então, para quem marcou o item C, marcou a opção correta. Vamos adiante. Questão 3. As tribos indígenas que viviam no Brasil pré-colonial tinham domínio de tecnologias capazes de... Bom, turma, o que nós vamos perceber, certo? Que as tribos indígenas que viviam aqui no Brasil, elas não eram tribos dotadas de grandes tecnologias, né? Tanto é que eles utilizavam ainda o arco e a flecha, alguns de seus instrumentos ainda eram feitos de pedra, né? Como, por exemplo, alguns machados que eles utilizavam para recortar, né, para cortar o pau-brasil, para cortar o pau-brasil e comercializar com os portugueses. Tanto é que eles só passaram mesmo a conhecer os facões feitos com metal a partir da chegada dos portugueses, né, a partir do escampo, em que os portugueses presenteavam os índios com mercadorias como espelho, como facas e facões e etc, né? Então, assim, nós vamos perceber que essa tecnologia utilizada pelos índios era uma tecnologia que era capaz de efetuar apenas a caça de animais de grande porte e a construção de cabanas, redes e outras funções menos complexas, né? Então, nós vamos ter aí o item B como resposta correta. Questão 4. O início da colonização portuguesa no Brasil, no chamado período pré-colonial, que vai de 1500 a 1530, foi marcado pelo ou pela... Turma, nós vamos perceber que essa questão 4 é praticamente a primeira questão, né? Só que ela veio de forma mais bem elaborada, mais bem trabalhada, certo? Então, como eu havia explicado para vocês anteriormente, de 1500 a 1530, o Brasil era apenas uma colônia de exploração. Então, esse período, né, de 1500 a 1530, nós vamos chamar de período pré-colonial, certo? Porque, repito, o Brasil era apenas uma colônia de exploração e não de povoamento. Após 1530, com a divisão do território em capitanias hereditárias, né, é que o Brasil vai se tornar uma colônia de povoamento. Aí sim nós vamos ter o período colonial no Brasil, com a chegada dos portugueses, com a chegada efetiva dos portugueses para morar no território brasileiro, certo? Então, esse período, né, ele vai ser marcado pelo quê? Por esse processo exploratório, como eu já falei, né? Então, pelas expedições portuguesas que vinham para o Brasil apenas para explorar, para retirar o pau-brasil e levar para Portugal. E para isso, né, para essa retirada do pau-brasil, os portugueses utilizavam a mão de obra indígena, certo? Então, eles faziam meio que um comércio de escampo. Então, eles trocavam com os índios produtos de pouco valor, como já havia explicado anteriormente, espelhos, facas, facões, né? E em troca, os índios levavam para esses portugueses até o mar a madeira, né? O pau-brasil, que era revendido na Europa por um valor muito alto. Eles utilizavam tanto a tinta, né? O corante que eles podiam extrair do pau-brasil, um corante avermelhado, como também utilizavam a madeira para a fabricação de caravelas e até de móveis, ok? Então, o item correto aí, item A. Nossa quinta e última questão diz o seguinte: assinale a alternativa correta a respeito do período pré-colonial brasileiro. Bom, turma, o que nós vamos perceber? Que durante esse período pré-colonial, de 1500 a 1530, algumas nações europeias eles não reconheciam o Tratado de Tordesilhas, né? E esse Tratado de Tordesilhas, que era um acordo entre Portugal e Espanha, dividiu esse território entre essas duas nações, Portugal e Espanha. Certo? Então, a parte do Brasil que cabia a Portugal, né, não era reconhecida aí por outras nações como França, por exemplo, e a Inglaterra. Tanto é que essas nações, por não reconhecerem, né, esse Tratado de Tordesilhas, eles viviam constantemente invadindo o território brasileiro, né, invadindo as terras que mais tarde viriam ser o Brasil, para a exploração também do pau-brasil. E os franceses eram os que mais atracavam, aportavam
na costa brasileira para comercializar também com os indígenas, certo? Tanto é que nós vamos perceber que os franceses, mesmo durante o período de colonização do Brasil, em que o Brasil deixou de ser apenas uma colônia de exploração e passa a ser uma colônia de povoamento, né, após 1534, nós vamos perceber que os franceses eles continuam entrando no território brasileiro. Tanto é que os franceses eles vão chegar até aqui, né, com a ideia também de fundar uma colônia, certo, no continente americano, tá bom? Tanto é que os franceses eles acabam fundando a França Antártida, né, na cidade do Rio de Janeiro, e posterior a isso, né, depois que os portugueses conseguem expulsar os franceses da cidade do Rio de Janeiro, e mais tarde, por volta de 1612, os franceses retornam ao Brasil novamente e funda aí a França Equinocial no Maranhão, ok? Então o item correto aí seria o item A. Os franceses não reconheciam o domínio português, tanto que chegaram a se estabelecer no Rio de Janeiro e no Maranhão. É isso aí, turma. A nossa aula de hoje fica por aqui. Eu espero que as explicações tenham ajudado bastante vocês. Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.